Por trás dos muros altos e celas trancadas, existem histórias que não estão nos registros oficiais. Nos presídios, o medo não vem só dos vivos. São gritos que ecoam no meio da madrugada, sombras que cruzam os corredores vazios, e celas onde ninguém quer dormir. Hoje, você vai ouvir relatos de quem enfrentou o pior tipo de prisão. Aquela onde o tempo para e o terror nunca vai embora. Coloque os fones, apague as luzes e boa sorte. Me chamo Marcos, tenho apenas 24 anos. Há 2 dias, fui transferido para a unidade prisional de Caldas Novas. Uma estrutura velha e decrépita, esquecida e carcomida pelo tempo. Fiz a besteira de cometer um latrocínio, e agora vou pagar com 20 anos da minha vida. Enquanto era conduzido para onde seria meu canto, reparei que as paredes do corredor estavam descascadas e tinham manchas escuras que pareciam sangue seco. O ar ali era pesado, e um cheiro ruim de mofo, urina e cigarro impregnavam o ar. Durante o dia, os gritos dos outros presos ecoavam como lamentos. Já à noite, reinava um silêncio absoluto e sepulcral que me incomodava profundamente. Na primeira noite, eu ouvi por alto que no dia anterior à minha chegada tinha acontecido uma limpa. 2 presos de facções rivais tinham sido eliminados a sangue frio. Os detalhes conseguiram me deixar chocado. Logo eu, a porra de um matador. Mas o choque deu lugar ao medo quando ouvi o resto da conversa. Eles comentavam sobre uma coisa que vagava pelos corredores durante a madrugada, algo que aparecia sempre depois de um suicídio ou uma morte violenta. Chamavam de o cara queimado, uma sombra carbonizada, que aparecia pelos corredores, gritando e se debatendo. Dizem que era um pedófilo que foi torturado por dias, que jogavam gasolina em uma área pequena do corpo e deixavam queimar até o osso, e apagavam. Quem ousasse se meter teria o mesmo destino. Quando se cansaram, colocaram fogo nele ainda vivo. Dizem que penou para morrer. Diziam ainda que a carne se desprendia do corpo como bagos de tangerina, enquanto ele gritava e se debatia, tentando escapar em vão. Desde então, nos momentos mais escuros da noite, ele sempre volta, arrastando os pés queimados pelo concreto frio. Não sei se foi o medo daquela história, ou se era o meu mental abalado, com a merda gigantesca e sem volta que fiz com minha própria vida. Mas juro que passei a ouvir passos secos e pesados durante as madrugadas. Eles vinham do começo de um bloco interditado, que ficava justamente a umas 2 celas de distância da minha, onde ninguém poderia entrar, nem presos, nem carcereiros. Mas em uma madrugada turbulenta, após uma briga entre 2 facções rivais, fui jogado em uma cela improvisada, e ela era justamente a primeira cela daquele corredor esquecido. A parede era fina como papel, e por trás dela, eu ouvia claramente sussurros abafados e um som de crepitar, como se algo estivesse queimando. Em determinado momento, um cheiro violento e sufocante de carne queimada invadiu minha cela. O cheiro era tão forte que cheguei a vomitar. Aquele calor infernal só aumentava, sem qualquer explicação plausível. E então ele apareceu. Na fresta entre as barras, vi a figura de um homem, com a pele completamente carbonizada. Pedaços de pele ainda estavam grudadas aos ossos, os lábios inexistentes revelavam os seus dentes em um sorriso infinito e cercado de dor. Seu crânio ainda fumegava, e dele escorria um tipo de líquido negro. Os olhos eram apenas buracos profundos, mas dentro deles havia movimento, como se chamas estivessem ali. Ele não falava absolutamente nada, apenas soltava estalos secos ao se mover, como madeira queimando. Eu gritei, mas ninguém viria me ajudar. Aquilo se aproximou, ergueu a mão e tocou meu ombro. A dor daquele toque foi tão real quanto o meu grito ensurdecedor. A carne ardeu na hora. Uma bolha de água dolorida se formou. Na manhã seguinte, os guardas pensaram que eu havia tentado me queimar com o isqueiro, mas não havia nenhum na cela. A partir daquela noite,
ele passou a aparecer com mais frequência. Até porque o presídio estava passando por um momento delicado, abrigando duas facções rivais. Então morte ali era o que não faltava. Ele não aparecia apenas para mim, mas para outros detentos também. Sempre com o mesmo andar arrastado, deixando um rastro de fuligem e cheiro de carne queimada por onde passava. Certo dia, um detento surtou completamente após vê-lo e arrancou os próprios olhos com uma colher de metal. Outros começaram a se mutilar ou a dormir só com a luz acesa. O presídio entrou em total colapso e algumas celas do bloco foram lacradas permanentemente. Pedi transferência 1000 vezes, mas fui negado em todas. Agora, toda noite, ele vem me ver. E a cada madrugada, sinto seu cheiro de queimado, ficando cada vez mais forte dentro da minha cela. E à medida que a minha sanidade diminui, eu o sinto, chegando cada vez mais perto de mim. Sempre achei que ser carcereiro era uma questão de rotina. Trancar a cela, contar os detentos, abrir e fechar os portões e, acima de tudo, manter a ordem. Nada me preparou para o que eu encontrei no presídio São Rafael. A ala de segurança máxima, para onde fui transferido, não era só um depósito de criminosos perigosos. Era um lugar estranho e fétido, onde o ar parecia pesar nas narinas. Era como se cada parede te observasse, te julgasse. Era o meu primeiro mês naquele setor, e logo percebi que havia algo estranho ali dentro. O corredor da ala B parecia mais estreito do que o normal, e o teto também parecia bem mais baixo, como se o concreto quisesse te esmagar. Os ventiladores antigos giravam empurrando um vento morno, que misturava o cheiro de urina antiga com algo mais estranho, doce, enjoativo, quase podre. Aquele ranço grudava no nariz, entrava nos pulmões, e o cheiro não parecia sair nunca. Foi ali que vi pela primeira vez a placa gasta na porta de ferro, cela 27, um buraco de metal enferrujado, selado desde o suicídio mais bizarro que aquele lugar já tinha visto. Um interno chamado Cláudio arrancou a própria língua com os dentes e a engoliu. E antes de se enforcar com a própria roupa, começou a arrancar pedaços de si mesmo, de maneira bizarra. Alguns guardas me disseram que ele era esquizofrênico, e por estar sem os remédios acabou não aguentando. Pela quantidade absurda de sangue, a cela foi inutilizada no mesmo dia, e deveria ter permanecido assim. Mas as reformas mudaram os planos. Por falta de espaço, o diretor decidiu reabrir a cela 27 e colocar um novo interno ali. Era um sujeito carrancudo, chamado Newton, condenado por 7 homicídios com requintes de crueldade. Não demorou muito até coisas estranhas começarem a acontecer. No terceiro dia, enquanto fazia a minha ronda da madrugada, jurei ter ouvido algo. Eram sons abafados vindo daquela cela. Não pareciam ser palavras. Era um som de algo úmido, pegajoso, como se alguém estivesse mastigando. A coisa toda estava me deixando inquieto, mas nada comparado ao que ainda estava por vir. Com quase uma semana naquela cela, Newton começou a se comportar de forma estranha. Dormia encolhido, coberto da cabeça aos pés. Sussurrava coisas para a parede, como se alguém o escutasse do outro lado. Quando fui checar sua cela, em uma das rondas noturnas, ele me olhou com os olhos arregalados e disse: "Ele vem aqui de madrugada. Fica na grade. Quer que eu abra a boca para ele." Não dei muita bola. Aquele homem matou tanta gente que já devia estar ficando maluco. Na segunda ronda da noite, aquele corredor estava diferente. As lâmpadas piscavam e chiavam, e o silêncio era tão denso que eu conseguia ouvir meu próprio coração. Quando me aproximei da cela 27, parei. Aquele som estava lá de novo, mas agora bem mais claro. Uma mastigação irregular,
quase desesperada. Senti um arrepio subir pela espinha, e quando olhei para dentro da cela, quase desmaiei. Algo estava agarrado no teto. Aquilo não parecia ser humano. Era uma forma magra, esquelética, coberta por uma pele escura como carvão queimado. Estava grudada no teto, como uma aranha, com braços longos demais e dedos que terminavam em pontas ossudas. Quando ela desceu pela parede, eu sequer consegui gritar. Eu estava paralisado. A criatura não tinha boca. Onde deveria estar, havia uma ferida aberta, costurada grosseiramente com o que parecia ser fio dental, manchado de sangue seco. 2 olhos sem brilho me encaravam, enquanto ela rastejava até Newton. Ele tremia como vara verde, e a coisa o forçou a abrir a boca com os dedos. Como se aquilo fosse parte de um ritual, enfiou garganta abaixo, uma massa escura e viscosa, tirada de dentro do próprio rosto. Um tipo de carne pulsante que parecia estar viva. Foi aí que consegui reagir. Gritei, recuei e desmaiei. Quando acordei, estava na enfermaria, sangrando pelos ouvidos e com a garganta em brasa. Newton foi encontrado morto pela manhã. A mandíbula estava quebrada. A boca estava repleta com pedaços de carne que os legistas disseram que não eram dele. Carne humana, mas de outra pessoa. Ou de outra coisa. A cela 27 foi lacrada novamente, mas aquilo não ficou preso lá dentro. Desde então, todas as noites, às 3h17 da manhã, exatamente o horário em que Newton se matou, ou foi morto, o circuito de câmeras da ala B cai, sempre por 6 minutos. Outros internos começaram a relatar vozes, sons de engasgos e carnes sendo rasgadas no escuro. Alguns dizem ouvir risadas abafadas dentro das paredes. Um dos meus colegas de plantão abandonou o posto, alegando que tinha alguma coisa macabra perseguindo ele. E eu não sou mais o mesmo. Tenho acordado com a língua dolorida e inchada todas as noites. Às vezes, com sangue nos dentes e gosto de ferro na boca. Nas últimas semanas, passei a ter pesadelos. Sonhos em que minha mandíbula se abre sozinha e aquela coisa entra, empurrando sua carne para dentro de mim. Consigo sentir o gosto quente e podre escorrendo pela minha garganta. A psicóloga da penitenciária diz que é estresse, que meu cérebro criou um trauma. Mas ela não viu os olhos daquilo, não sentiu aquele cheiro, não ouviu os ruídos. Eu ouvi, eu vi, eu senti. A cela 27 não guarda um morto. Ela guarda um monstro faminto.